No velório, a justiça humana falhou, mas a Deus não escapa nenhuma alma. Era uma tarde de sábado, o sol ainda brilhava forte, mas dentro de casa o ar estava pesado, como se uma sombra já tivesse adiantado o luto que viria. Meu irmão, Carlos, havia saído cedo para trabalhar na oficina mecânica onde era empregado há quase 10 anos. Homem de poucas palavras, mas de um coração tão grande que qualquer um que o conhecia sentia a paz ao seu lado. Ele tinha 34 anos, casado com a Lúcia, uma irmã fiel que sempre esteve ao seu lado nas reuniões, e 2 filhos pequenos, o Pedro, de 7 anos, e a Ana, de apenas 3. A vida deles era simples, mas cheia de bênçãos. Ou assim parecia. Naquele dia, porém, algo estava diferente. Desde a manhã, uma inquietação me apertava o peito, como se uma voz sussurrasse que eu deveria orar por ele. Mas a correria da casa, as crianças pedindo atenção, as tarefas do dia a dia fizeram com que eu adiasse aquele momento. Depois eu oro, pensei. Mas Deus, em sua misericórdia, não desistiu de me alertar. Enquanto lavava a louça, minha mão tremia sem motivo. O telefone tocou. Era a Lúcia, a voz entrecortada, quase irreconhecível. Vem rápido. O Carlos, foi um acidente. Eles estão dizendo que foi culpa dele, mas não foi. Não foi, irmã, eu juro. Corri como nunca havia corrido. O trajeto até o hospital pareceu uma eternidade. Cada segundo era uma facada. Quando cheguei, vi a Lúcia abatida, os olhos vermelhos, as mãos trêmulas segurando um lenço ensopado de lágrimas. Os médicos já haviam dado a notícia. Carlos não resistira aos ferimentos. Um caminhão o havia atingido em cheio enquanto ele consertava um pneu à beira da estrada. O motorista do caminhão, um homem conhecido na cidade por sua arrogância, já estava lá, rodeado por policiais, dizendo com voz firme que Carlos havia sido imprudente, que estava no meio da pista, que a culpa era somente dele. Mas eu conhecia meu irmão. Ele era meticuloso, cuidadoso. Nunca faria algo assim. E a Lúcia confirmava. Ele sempre olhava os 2 lados, sempre. Ele não era descuidado. Mas as testemunhas, ou melhor, a única testemunha, um homem que passava de moto e que, coincidentemente, era amigo do motorista do caminhão, confirmava a versão dele. A justiça humana, naquele momento, já havia julgado. O delegado, com um suspiro de cansaço, disse que não havia o que fazer. Acidente. Imprudência da vítima. Palavras que doíram como chicotadas. O velório foi no dia seguinte. A casa lotada de irmãos e irmãs que vieram dar o último adeus. O caixão fechado, os ferimentos eram demais para serem vistos. A dor no peito de cada um era visível. As crianças não entendiam. O Pedro perguntava com voz trêmula: "Mamãe, quando é que o papai vai acordar?" E a Ana, tão pequena, só chorava sem saber por quê, mas sentindo que algo muito ruim havia acontecido. Foi ali, entre lágrimas e orações, que a indignação tomou conta de mim. Não era só a dor da perda, era a injustiça. Um homem inocente, um servo de Deus, um pai de família, estava sendo difamado mesmo depois de morto. E o responsável, aquele motorista, andava livre, como se nada tivesse acontecido. Nas reuniões seguintes, muitos irmãos oraram por nós. O irmão que presidia a mesa naquela noite leu Salmos 37. Não te indignes por causa dos malignos, nem tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Porque eles dentro em pouco se secarão como a erva, e murcharão como a verdura. Mas confesso, naquele momento as palavras me pareciam distantes. Eu queria justiça. Queria que aquele homem pagasse. Queria que a verdade viesse à tona. As semanas passaram e a dor, embora ainda presente, começou a dar lugar a uma estranha paz. Não era resignação, não era conformismo. Era algo mais profundo. Nas madrugadas, quando a casa estava silenciosa, eu me ajoelhava e derramava minha alma diante de Deus. Senhor, Tu és justo. Tu vês tudo. Não deixes que a mentira prevaleça. Não deixes que a injustiça fique impune. E então, como um sussurro, vinham às minha mente as palavras do irmão que certa vez disse na reunião: Deus não dorme. Ele não esquece. O que o homem esconde, Deus revela. Um mês depois do acidente, algo inesperado aconteceu. Um jovem que havia passado pelo local minutos depois do acidente procurou a delegacia. Ele não havia visto o acidente em si, mas viu o motorista do caminhão saindo do veículo, visivelmente alterado, jogando algo no mato. Intrigado, ele havia parado e encontrado uma garrafa de cerveja ainda pela metade. O motorista estava bêbado. E pior, ele havia subornado a única testemunha para que mentisse. A notícia se espalhou rápido. O delegado, que antes parecia tão indiferente, agora agia com urgência. O motorista foi preso. A testemunha falsa, pressionada, confessou tudo. A verdade, que parecia enterrada, veio à tona como um rio que rompe a barreira.
Na reunião daquele domingo, quando contei aos irmãos o que havia acontecido, muitos choraram. Não de alegria, a dor da perda ainda estava lá, mas de gratidão. Deus havia ouvido. Deus havia agido. Mas a história não terminou ali. Alguns meses depois, soubemos que o motorista na prisão havia adoecido gravemente. Um câncer agressivo o consumia. Médicos disseram que ele não tinha muito tempo. Alguns irmãos, em sua bondade, chegaram a sugerir que orássemos por ele. E oramos. Não por vingança, não por ódio, mas porque a misericórdia de Deus é maior do que nossa dor. Pouco antes de falecer, ele pediu para falar com a Lúcia. Tremendo, arrependido, confessou tudo. Disse que não tinha paz, que as noites eram de tormento, que via o rosto de Carlos em sonhos. Pediu perdão. Lúcia, com lágrimas nos olhos, estendeu a mão e disse: que Deus te perdoe como eu te perdoo. Hoje, quando olho para trás, vejo como Deus foi fiel. Não foi um caminho fácil. Houve noites de choro, dias de revolta, momentos em que a fé parecia fraca. Mas Ele nunca nos abandonou. A justiça dos homens falhou naquele primeiro momento, mas a justiça de Deus não falha. Ele vê o que está oculto. Ele conhece o coração de cada um. E no seu tempo, no seu jeito, Ele faz todas as coisas cooperarem para o bem daqueles que o amam. O Pedro, agora com 10 anos, pergunta às vezes sobre o pai. E nós contamos como ele era, como amava a Deus, como era um homem íntegro. A Ana, que mal se lembra dele, olha para as fotos e sorri. A Lúcia, embora ainda sinta falta, encontrou forças para seguir em frente, confiante de que um dia, na presença do Senhor, a família estará reunida novamente. E eu aprendi que a justiça de Deus não é como a nossa. Não é rápida nem sempre visível, mas é perfeita. Ele não deixa nada impune. Não porque ele seja vingativo, mas porque ele é santo. E um dia, tudo será revelado. Tudo será julgado com equidade. Por isso, hoje, meu coração transborda de gratidão. Não porque a dor tenha desaparecido, mas porque sei que Deus esteve conosco em cada lágrima, em cada oração, em cada noite sem sono. Ele ouviu o clamor do oprimido. Ele defendeu o inocente. E Ele nos ensinou que mesmo quando tudo parece perdido, sua mão está estendida, sua justiça prevalece, e sua paz, aquela paz que excede todo entendimento, guarda nossos corações. Que este relato sirva de encorajamento a todos que passam por lutas semelhantes. Que aqueles que sofrem injustiça saibam que Deus não se esquece. Que aqueles que choram saibam que Ele recolhe cada lágrima. E que no final, quando tudo parecer perdido, a justiça dele triunfará. Porque afinal nenhuma alma escapa de sua presença. Nenhuma.